Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre fisiologia respiratória aplicada à ventilação. A fisiologia respiratória aplicada à ventilação deve ser muito bem compreendida. Para entender essa fisiologia, temos que entender a fisiologia normal. A fisiologia normal da ventilação espontânea, da respiração normal, conta com uma ventilação alveolar que é gerada pela produção da contração dos músculos inspiratórios que expandem o tórax, geram ali uma pressão negativa intrapleural que é transmitida ao alvéolo. Esse alvéolo ele se expande devido à pressão negativa pleural e faz com que haja a aspiração do conteúdo aéreo que se encontra nas vias aéreas. Isso gera um volume de entrada e saída nos pulmões, que é chamado de volume corrente. O volume corrente deve ser um volume tal que seja capaz de trazer oxigênio suficiente para as necessidades celulares e também capaz de eliminar o dióxido de carbono produzido pela metabolização celular. Volumes correntes muito grandes são deletérios, muito pequenos são insuficientes para as necessidades metabólicas. Esse volume corrente ele deve ser produzido numa frequência satisfatória para a eliminação do dióxido de carbono, que é, em última análise, o principal estímulo dos centros respiratórios para a produção da frequência respiratória, e assim essa frequência é adaptada principalmente à pressão parcial arterial de dióxido de carbono. Esse volume corrente que chega nos alvéolos, numa frequência média de cerca de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, dependendo da idade, do tamanho do paciente, da sua atividade metabólica, quando chega no alvéolo, ele necessita de interagir com a circulação do paciente através da chamada membrana alvéolo-capilar. Essa membrana separa os alvéolos dos capilares pulmonares e é formada por endotélio, membrana basal e o epitélio alveolar, formando uma barreira de cerca de 0,2 micrômetros, que se espessar de maneira muito intensa pode diminuir e até impedir a difusão dos gases através dessa membrana. É ali que a absorção do oxigênio para os capilares e a eliminação do dióxido de carbono dos capilares para o alvéolo, para que sejam eliminados assim. É importante que seja mantida uma perfusão pulmonar adequada através de pressão hidrostática nas artérias, que mantenham esses capilares com fluxo sanguíneo adequado, e a pressão alveolar que se produz durante a inspiração deve ser satisfatória apenas para uma expansão adequada, para que haja a troca dos gases, mas sem gerar uma pressão excessiva que pode comprimir os capilares periféricos, impedindo o fluxo sanguíneo por ali. Situações patológicas como a telectasia, que pode fechar o alvéolo e fazer com que o sangue que passe por ali não receba oxigênio, geram a situação chamada de shunt, a shuntagem, o bypass, o sangue que passa no capilar, banhando um alvéolo que não consegue receber oxigênio. Então, essa é uma situação que gera alteração de troca gasosa, principalmente afetando a absorção do oxigênio, já que o dióxido de carbono tem uma difusibilidade muito mais fácil, ele é cerca de 24 vezes mais difusível que o oxigênio, então a sua difusão acaba compensando, sendo eliminado pelos alvéolos remanescentes. São em situações muito graves, essa atelectasia ou essa chuntagem pode ser produzida por outra situação também, pode levar à alteração também do dióxido de carbono. Até pelo contrário, muitas vezes a diminuição da absorção do oxigênio serve de estímulo ao aumento da ventilação pulmonar, aumentando, então, a eliminação do dióxido de carbono pelo aumento da frequência respiratória. Há também outra situação em que, ao invés daquele alvéolo se fechar, ele pode até hiperestender.
A hiperextensão do alvéolo, assim como outras situações, como embolia, outras situações, podem causar a diminuição do fluxo sanguíneo no capilar que passa por ali, fazendo com que aquele alvéolo receba oxigênio, mas sem o fluxo sanguíneo capilar, ele não consiga passar o oxigênio do alvéolo para a corrente sanguínea. Então, essa situação que o alvéolo recebe oxigênio, mas não tem fluxo capilar para receber esse oxigênio, a gente diz que é uma situação de espaço morto. Espaço morto, então, vai gerar essa consequência também de elevação do dióxido de carbono e redução da absorção de oxigênio, situação que pode ser tanto mais grave quanto maior for o grau de diminuição do fluxo sanguíneo por ali. A oxigenação sanguínea, principalmente, mais do que a eliminação do dióxido de carbono, depende de um volume pulmonar adequado. A superfície de troca, quanto maior pela lei de difusão, quanto maior a superfície sanguínea, maior a facilidade da difusão, assim como o espessamento da membrana de difusão, por onde os gases vão difundir, vai reduzir a facilidade dessa difusão. Então, é preciso que haja manutenção da superfície de troca, indivíduos que têm destruição alveolar ou ocupação alveolar por tumor ou secreção vão reduzir a superfície de troca, pacientes com enfisema vão perder áreas de alvéolo também vão reduzir a superfície de troca, e essas situações reduzem muito a capacidade de difusão do oxigênio. Outra situação importante é a relação entre ventilação e perfusão. É importante que haja uma ventilação adequada, mantendo o máximo possível os alvéolos abertos e sem colabamento e sem hiperdistensão, porque essas questões levam às situações de alteração de ventilação-perfusão descritas quando falei da atelectasia e da distensão. E o fluxo sanguíneo pulmonar, ele deve ser satisfatório para ter essa troca adequada e a recepção de oxigênio em quantidades satisfatórias. Então, evitar ou reduzir os shunts caso ele já esteja acontecendo. É sempre importante atentar para as interações que existem entre a parte respiratória e a parte vascular. Manutenção de vias aéreas pode ser importante, é importante que se entenda que vias aéreas que são obstruídas ou que têm o seu calibre diminuído vão gerar necessidade de maior pressão de insuflação e maior dificuldade na eliminação do ar que foi inspirado. Lembrando que a expiração é um processo passivo que facilita a retenção de ar, no chamado aprisionamento de ar, que pode ser também bastante deletério. Manter a viabilidade dos alvéolos, a atenção para pacientes que tenham dificuldade de produção ou que tenham eliminação ou destruição de alvéolos, evitar grandes concentrações de oxigênio que podem causar destruição do surfactante. Então, o surfactante ele é produzido permanentemente, mas indivíduos recém-nascidos pré-termo podem ter dificuldade da produção do surfactante, fazendo com que haja muito aumento da tensão superficial dos alvéolos e o seu colabamento, sendo muito difícil de se reexpandir aquele alvéolo, levando a problemas de complacência e problemas de resistência ao fluxo sanguíneo, ao fluxo de volume corrente, já que o calibre das vias aéreas no neonato, principalmente nos pré-termos, são calibres muito reduzidos. A membrana alvéolo-capilar também é de suma importância, como já foi mencionado anteriormente. Lembrar sempre da interação que existe entre tórax e pulmão. A geração de uma respiração espontânea se faz a partir do estímulo dos centros respiratórios, que fazem contrair a musculatura inspiratória, aumenta o volume intratorácico, que gera uma pressão subatmosférica intrapleural, que faz expandir o pulmão
e assim abrir os alvéolos que têm, então, a transmissão para eles da pressão negativa, que vai fazer com que haja a aspiração do ar das vias aéreas superiores. Isso gera uma pressão negativa que intrapulmonar, intratorácica, que faz também o aumento do retorno venoso, melhorando, nesse momento, o volume diastólico final e, consequentemente, mantendo o volume sistólico adequado. E na ventilação mecânica, essa pressão negativa da expansão da expansão torácica espontânea, voluntária, é substituída pela pressão positiva intratorácica, que vai fazer, então, nesse momento inspiratório, de maneira contrária à respiração espontânea, na ventilação mecânica, há uma redução do retorno venoso, com redução, naquele momento, do volume diastólico final e, consequentemente, do volume sistólico, para que haja retorno do aumento do volume diastólico apenas na fase diastólica, na fase expiratória, que é onde há a redução da pressão intratorácica e, como sabemos, a expiração é um processo passivo e, nesse momento, ocorre o retorno venoso e a elevação cíclica, nesse momento, do volume diastólico final e, consequentemente, do volume sistólico. Então, essas alterações hemodinâmicas devem ser bem conhecidas para se atentar naqueles pacientes com diminuição de reserva fisiológica ou diminuição de volemia, evitar volumes excessivos de volume corrente, pressões excessivas que vão agravar mais ainda o estado hemodinâmico do paciente. Atenção para a mistura inalada, sempre evitar frações inspiradas de oxigênio muito elevadas, manter o mais baixo possível, o suficiente para manter a saturação de oxigênio. E os parâmetros ventilatórios estipulados, preparados de maneira bastante cuidadosa, para que se evite danos tanto mecânicos quanto biológicos aos alvéolos, que são fontes de grandes preocupações hoje em dia, uma vez que já se entendeu que volume corrente muito alto, pressão inspiratória muito alta, frequência respiratória muito alta, são fatores que geram uma energia ruim quando de maneira excessiva para os alvéolos e para o endotélio. O aumento da frequência respiratória gera um aumento do movimento cíclico de abrir e fechar aqueles alvéolos, levando, muitas vezes, a microlesões, tanto dos alvéolos quanto do endotélio, e lesões do endotélio podem levar a perda, extravasamento de líquido e até de proteínas em situações mais graves, que saem do endotélio para o interstício e podem adentrar nos alvéolos, prejudicando em muito o seu funcionamento, a capacidade de troca gasosa e gerando também a produção de citocinas inflamatórias que podem causar tanto inflamações pulmonares graves quanto até inflamações sistêmicas. Então, muita atenção para todo o cortejo de preparo de uma ventilação mecânica, para que esses efeitos que são produzidos pela frequência respiratória elevada não aconteçam, e lembrando que esses efeitos eles vão ser mais importantes quanto maior for o volume corrente ou a pressão inspiratória desse paciente. Uma outra questão importante é representada aqui nessa figura central, onde temos o primeiro exemplo, acima e à esquerda, de indivíduo com a relação ventilação-perfusão normal. O paciente recebe bem o seu fluxo sanguíneo capilar e recebe bem a porção do volume corrente que é destinado àqueles alvéolos. Se por acaso houver uma redução da capacidade de expansão daquele alvéolo, com diminuição da capacidade de recepção de oxigênio ali dentro dele, ele também vai ter menos oxigênio para oferecer para o capilar que passa por ali, e aquele capilar vai sair dali menos saturado de oxigênio. Isso aí é uma situação que acontece em pacientes com asma, com pneumonia, com atelectasia,
E no outro exemplo, abaixo e à esquerda, isso foi agravado pela obliteração total daquele bronquíolo respiratório, daquele alvéolo ali, fazendo com que nenhum sangue chegue naquele alvéolo e, portanto, o sangue chega ali dessaturado e sai sem receber oxigênio nenhum, numa situação mais grave, que gera o chamado efeito Shunt, o bypass. O sangue passa pelo alvéolo, mas não recebe nada dali e vai embora, diminuindo mais para frente a saturação de oxigênio na mistura entre esse sangue dessaturado e o sangue, eventualmente, que tenha sido saturado, passando por alvéolos saudáveis. A outra situação inversa é aquela situação em que, ao invés da diminuição da relação ventilação-perfusão, que foi mencionado até agora nos dois exemplos de redução da oxigenação alveolar, é o aumento da relação ventilação-perfusão. A relação de fração entre ventilação e perfusão, como você tem, nesse exemplo, uma redução da perfusão naquele alvéolo, o resultado da fração é um resultado maior, ou seja, proporcionalmente você vai ter mais ventilação do que perfusão. É o que acontece muitas vezes nos alvéolos dos ápices da gente, que permanecem ali muito abertos, recebendo pouco fluxo sanguíneo. Então, essa situação de alta relação ventilação-perfusão também pode acontecer quando, em situações patológicas, ocorre, por exemplo, a embolia pulmonar, aquela região continua sendo ventilada, mas o sangue que passa por ali é muito pouco. Então, é uma situação que se assemelha ao aumento do espaço morto do paciente. Nesse outro diapositivo, pode ser observada a relação que acontece com as regiões pulmonares e o fluxo sanguíneo e também a ventilação alveolar. Observa-se que nessas barras azuis verticais, a ventilação pulmonar ela aumenta à medida que você caminha para a região mais dependente do pulmão. Se o indivíduo está sentado em pé, é na região basal que vai ter uma ventilação maior. Se ele está deitado, aquele lado que está para baixo vai ter uma ventilação maior. Então, sempre o que está para baixo é chamado dependente e é onde vai ter uma ventilação maior. E na última coluna, a coluna do fluxo, a gente também vê que o fluxo sanguíneo ele aumenta à medida que caminha para a região dependente. Então, tudo aumenta à medida que desce, né, em relação ao centro gravitacional. Mas a relação ventilação pulmonar, ao contrário, ela se reduz à medida que você caminha para a região de baixo. Por que isso acontece? Porque a relação ventilação-perfusão é uma relação matemática de divisão entre ventilação e perfusão. E se você olhar nas duas torres de ventilação e de perfusão, você vai ver que a perfusão, ela, embora a ventilação aumente à medida que caminha para baixo, a perfusão aumenta muito mais intensamente. Então, isso gera uma relação que é decrescente. A relação entre elas, embora ambas cresçam em direção à parte dependente do pulmão, a relação entre elas vai se reduzindo, porque a ventilação aumenta, mas a perfusão aumenta muito mais intensamente. Isso acontece porque, como pode ser visto aqui no gráfico da esquerda, perdão, o coração ele bombeia o sangue pelo ventrículo direito para a artéria pulmonar, e quando essa artéria pulmonar ela se distribui lá no pulmão, pela situação gravitacional, há uma menor pressão arterial na parte que fica mais para cima, nesse caso, no ápice. Então, o ápice pulmonar ele recebe uma pressão arterial muito menor do que na base. Isso faz com que aquele alvéolo que lá em cima está muito aberto, ele chegue em algumas situações, dependendo da situação de hidratação do paciente, ele pode até causar colapsamento daqueles vasos no ápice. Então, isso é uma situação importante. À medida que você desce no pulmão, a região mais central vai ter uma relação próxima de 1,
porque há uma aproximação de uma relação perfeita entre ventilação e perfusão. Isso faz com que haja uma pressão arterial um pouquinho maior, que faz com que o fluxo sanguíneo seja bem facilitado ali através do alvéolo, mas o alvéolo continua abrindo e fechando normalmente. Quando você caminha mais para a base, nesse pulmão, ou se fosse no pulmão de um paciente deitado, a parte mais de baixo, a pressão venosa sobe bastante, e isso pode até causar colapsamento dos alvéolos do paciente ali. Aqui, nesse diapositivo, estão representadas as 3 zonas de West, que foi quem descreveu essa variação de acordo com o posicionamento do pulmão e a localização da região estudada. Então, a zona 1, a pressão alveolar é maior que a venosa, podendo causar até obstrução desses capilares ali. Na região central, ocorre um aumento da pressão arterial, fazendo com que a pressão arterial seja maior que a venosa, mas a pressão alveolar, a pressão arterial é maior que a alveolar, que é maior que a venosa. Aqui consegue ter uma abertura e fechamento normal desses alvéolos. Na região 3, a pressão venosa já sobe bastante e a pressão alveolar ela não cresceu tanto. Então, aqui ainda tem perfusão sanguínea, ainda tem alvéolo conseguindo expandir um pouco, mas numa situação, por exemplo, um paciente que tem deficiência contrátil no coração esquerdo, pode ter acúmulo de líquido no pulmão, e esse acúmulo de líquido gera uma pressão venosa tão alta que pode gerar dificuldade de abertura desses alvéolos. Então, seria, nesse caso, a zona 4 de West. É muito importante entender essas situações, que algumas situações patológicas exigem o entendimento de por que esse paciente está tendo uma dessaturação em algumas situações. Esse diapositivo mostra à esquerda a situação em que é o gráfico que explica o que foi comentado até aqui. Temos a linha vermelha, que é a linha de perfusão, que mostra uma caída do seu valor de perfusão da base do pulmão para o ápice. Então, em relação ascendente no pulmão, cai o valor da perfusão, como também cai da ventilação. Na nossa explicação anterior, a gente falava o contrário, né? O contrário falava a mesma coisa, mas explicando em sentido contrário. A linha azul da ventilação, ela aumenta do ápice para a base, é o que eu estava falando antes. E a perfusão também. Só que a perfusão, vejam, ela aumenta muito mais intensamente. Isso gera progressivamente uma queda na relação ventilação-perfusão à medida que estudamos primeiro no ápice e depois caminhando para a base. Isso aí gera, de uma maneira mais regular, de uma maneira média, uma relação ventilação-perfusão no paciente saudável em torno de 0,9. E essa relação pode chegar até 1 no paciente em atividade física, durante necessidade de maior oferta tecidual de oxigênio. E aqui à direita é visto também essa explicação de uma maneira diferente. Nós vemos aqui o desenho dos pulmões, aqui no esqueminha, e mostrando que na região do ápice você tem uma relativa hiperventilação com hipoperfusão. Essa hiperventilação com hipoperfusão faz com que esses alvéolos apicais eles recebam oxigênio, mas esse oxigênio não passa para o sangue de uma maneira eficaz. Isso gera uma certa hiperóxia, uma certa hipocarbia. Na região central, isso não acontece, a relação é próxima da perfeição, próxima de 1. E à medida que você caminha para as bases do pulmão, no paciente sentado ou em pé, ocorre o contrário, ele
proporcionalmente hipoventilado e hiperperfundido, proporcionalmente, devido à explicação dada aqui à esquerda. Isso gera uma hipóxia também e uma hipercarbia, porque é uma região que recebe pouco oxigênio para aquela quantidade de sangue que passa por ali. Então, gera um pouco de espaço morto no ápice e um pouco de chuntagem na base. E a região central sendo a região mais adequada. O motivo do aumento progressivo do fluxo sanguíneo para a base já foi explicado. À medida que você aproxima da base, há uma facilitação do fluxo pela questão gravitacional. E por que aumenta também a ventilação? Porque no paciente em pé, o alvéolo da região apical ele se mantém mais aberto durante todo o ciclo respiratório, porque os alvéolos basais sofrem efeito do peso do próprio pulmão. E aí, na fase inspiratória, o alvéolo basal se abre e na fase expiratória ele se fecha. Então, o que acontece? Aquele alvéolo lá do ápice, ele já está meio aberto. Então, como ele está meio aberto lá em cima, o movimento de inspiração e expiração causam um movimento cíclico menos intenso do que aquele alvéolo basal, que ele se quase colaba na fase expiratória e ele se expande muito na fase inspiratória. Isso gera uma movimentação maior e, por mais intensa, ela troca o seu conteúdo aéreo com mais eficiência do que na região apical. Então, por isso, há um aumento da ventilação na região basal quando se compara com os ápices, devido ao peso do próprio pulmão. Se o paciente está deitado, isso vai ser afetado também pelo peso das vísceras abdominais, que elas vão se manter no abdômen, na região dependente, de maneira mais intensa, e aí você vai fazer com que aquela região dependente, o diafragma seja rechaçado para cima, ou na direção cranial, e à medida que o indivíduo respira, ele expande mais essa região do que aquela região superior, que tem é menos afetada pelas vísceras abdominais. Então, em cima tem menos movimentação, e embaixo tem mais movimentação no ciclo respiratório. Isso aí faz com que haja uma maior ventilação no paciente deitado por outro mecanismo também. Aqui isso é observado, então, as relações no paciente, tanto em pé quanto deitado, mostrando que as 3 zonas de West elas se mantêm, mas se mantém em relação à situação vertical, em relação à gravidade. Nos pacientes em decúbito lateral, então, há uma preferência de ventilação na região inferior e uma preferência de perfusão na região inferior também. Porém, lembrar sempre que o pulmão esquerdo ele é maior, o pulmão direito ele é maior e o esquerdo é menor, tem uma menor área de troca que é influenciada no paciente que é ventilado espontânea ou mecanicamente. Lembrar sempre que existe uma maior facilidade de troca no pulmão direito, já que o pulmão esquerdo ele tem que ceder um espaço por causa da existência do coração naquele lado. Aqui nesse diapositivo, a gente consegue ver a diferença entre circulação e ventilação no paciente ventilado espontaneamente acima e no paciente ventilado mecanicamente abaixo. A gente observa que no pulmão ventilado espontaneamente, o efeito que eu mencionei do deslocamento do diafragma com o paciente deitado, ou de lado, ou em decúbito dorsal ou ventral, não importa. Quando há movimentação do diafragma, se a ventilação é espontânea, a movimentação vai ser maior na região dependente por causa do peso das vísceras abdominais. E na ventilação mecânica,
Justamente porque não tem essa pressão das vísceras abdominais na região não dependente, a pressão que é deslocada para dentro do tórax, ela movimenta mais facilmente essa região de cima, já que não há um movimento de contração do diafragma, é um movimento passivo que é gerado pela pressão que se adentra nesse tórax. E a perfusão, nos dois exemplos, ela é maior na região dependente. Então, no indivíduo que respira espontaneamente, ele vai ter uma relação ventilação-perfusão mais favorável abaixo do que acima, na região dependente, já que ele vai receber tanto maior ventilação quanto maior perfusão. Mas no indivíduo ventilado mecanicamente, ele vai ter uma inversão da relação perfusão. Ele vai ventilar melhor na região não dependente, onde ele tem menos fluxo sanguíneo, e vai receber um fluxo sanguíneo maior embaixo, onde ele tem menos ventilação. Aqui também é demonstrado o motivo dessas alterações. Então, o indivíduo que respira espontaneamente, ele vai ter um comportamento do pulmão não dependente igual ao do ápice e o do dependente igual ao da base. Mas quando ele é ventilado após anestesia, se ele continuar respirando espontaneamente, vai ser igual no paciente acordado. Mas se ele é ventilado com relaxamento neuromuscular, com a pressão entrando, pressão positiva entrando no seu tórax, há uma movimentação diferente, tornando o pulmão superior mais localizado na região de melhor complacência, diferente do pulmão inferior, que vai ser deslocado para uma região de menos complacência. Aqui nesse diapositivo pode ser visto no paciente respirando espontaneamente, estando anestesiado ou não, ele vai ter sempre uma melhor ventilação na região que for dependente, tanto no pulmão que ficou acima, quanto no pulmão que ficou abaixo, sendo que no pulmão de baixo ele vai ventilar muito melhor do que no pulmão de cima. Já no indivíduo anestesiado e com bloqueio neuromuscular, vai acontecer o inverso pelo motivo já explicado. Como não é o diafragma que se contrai, é a pressão interna que é positiva e aumenta a expansão pulmonar, a região superior ela vai sofrer menos influência do peso das vísceras abdominais e vai expandir com mais facilidade, aumentando a ventilação ali onde a perfusão está reduzida. Aqui nesse diapositivo, pode ser visto também o efeito da utilização do PIP. Se você utiliza uma PIP igual nos dois pulmões, se o paciente está em decúbito lateral, você vai ter um direcionamento dessa pressão da PIP, da pressão expiratória positiva final, para o pulmão superior, que ele vai ter menos influência das vísceras abdominais, ele vai se expandir mais do que o pulmão de baixo, que vai ter que, com aquela mesma pressão, uma expansão menor devido a essa ação de força contrária das vísceras abdominais. Então, nesse paciente em decúbito lateral, a utilização de PIP seletiva seria mais indicada para ventilação em paciente de difícil oxigenação, em paciente com pulmão comprometido. E aqui à direita, a observação do motivo pelo qual a utilização da ventilação prona pode ser muito benéfica em alguns pacientes. No paciente em ventilação mecânica, em decúbito dorsal, há uma distribuição mais intensa com o vetor apontando para o abdômen, e se você, por acaso, utiliza isso na ventilação espontânea, perdão, ocorre uma movimentação mais intensa do diafragma, fazendo com que haja essa expansão do tórax em direção abdominal, pela contração do diafragma. No paciente com ventilação mecânica, nessa mesma posição, não é a pressão, não é a contração do diafragma que vai gerar esse aumento do volume torácico, é a pressão interna, que vai encontrar mais facilidade no levantamento da parede anterior e na movimentação da região não dependente. Se você põe esse paciente
com um peso sobre o seu tórax, isso vai facilitar a movimentação do diafragma, mesmo de maneira passiva, devido ao fato de, quando você faz a ventilação mecânica, aquela pressão interna do tórax, ela vai ter agora algum obstáculo à expansão anterior da parede torácica. Então, vai direcionar o diafragma mais para a região do abdômen, simulando a ventilação espontânea do paciente. Por isso, a utilização da ventilação mecânica no paciente com pronação acaba facilitando a movimentação do diafragma de uma maneira semelhante a essa descrita quando você põe um peso sobre o tórax do paciente. Então, isso vai simular uma expansão do pulmão em direção caudal, ao invés de uma direção antero-posterior. O vetor fica principalmente dirigido para o abdômen. Isso vai fazer com que haja uma maior ventilação em regiões mais perfundidas. E mesmo que isso não fosse tão importante, a região anterior do tórax, que sofreria no paciente em decúbito dorsal o efeito do peso do mediastino, diminuindo a capacidade de expansão de alguns alvéolos ali, ele não vai sofrer isso na posição prona, uma vez que aquela maior massa de alvéolo localizado na região dorsal vai estar menos sob o efeito do mediastino, e a expansão vai ser mais crânio-caudal do que antero-posterior. Então, na avaliação da fisiologia da ventilação mecânica, é sempre importante a gente estudar bem, naquele paciente, de uma maneira individualizada, qual seria o seu melhor volume corrente, sempre evitando volumes excessivos, o fluxo inspiratório o menor possível, capaz de gerar uma pressão satisfatória para a expansão dos alvéolos, mas que também não seja excessiva, sem frequência respiratória excessiva, pressões sempre as menores possíveis, evitando pressões acima, principalmente pressões de pico, pressão de platô e pressão de PIP, sempre sendo utilizadas os menores valores disso tudo para gerar uma menor energia deletéria para esses pulmões, e sempre mantendo uma frequência respiratória com uma relação E/I/Z satisfatória também para a eliminação do volume corrente que entrou, para evitar o alto PIP. Muita atenção na avaliação de resistência, complacência, vazamentos de conexões e a quantidade de energia despendida nessa ventilação. Esses conceitos de ventilação protetiva vão ser melhor explorados nos próximos vídeos em nosso canal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. E quem gostou, compartilhe, dê um like. Muito obrigado.